Olá, bem-vinda, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um kit incrível, que é a bolsa de mão Judite e a necessaire. Gente, ela é muito simples e fácil de fazer, elas, né? Mas aqui eu decidi trazer duas formas diferentes para você conseguir fechar essa peça e, claro, para você escolher a melhor forma possível. Essa necessaire, por exemplo, ela tem acabamento com viés. Já aquela ali não, a bolsa, ela tem todo um acabamento embutido, ou seja, sem a necessidade de viés e fica super linda por dentro. Para você conseguir fazer o corte dessas peças, eu vou disponibilizar os moldes, tá? Molde da necessaire e da bolsa. Então não precisa se preocupar, porque é tudo muito simples na hora de fazer o fechamento dela e do corte também, tá bom? Então vamos lá, porque é muito fácil. Olá, bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer mais uma peça linda com molde, tá? O meu molde tá todo rabiscado, então não leve em consideração. E na hora de você fazer a impressão, você vai imprimir as duas, tá ok? E aí vai espelhar aqui embaixo, ó. Espelhar ou dobra o tecido, enfim, como você achar bacana, tá? O meu aqui, ó, tá dobrado aqui. Então, quando eu abrir meu molde, ele vai ter uma peça inteira, ok? Então, vamos lá, porque temos muita aula pela frente. Vamos começar marcando os meios da minha peça. Como assim, ó? Dobra o meio. Encontro aqui, ó, pontinha com pontinha, e aqui tiro o meu meio da parte de baixo, da parte de cima, alinha tudo bonitinho. E aqui temos dois meios. Agora nós vamos encontrar os meios daqui, tá, ó. Então eu encontro tudo bonitinho aqui e vou aqui, ó, marcar aqui também, porque assim fica muito mais fácil da gente conseguir montar a nossa peça. E agora a gente vai encontrar um meio da nossa caixinha de leite, tá, ó. Pra isso, ó, a gente vem aqui e encontra as perninhas, ó, tá vendo? E aqui o que sobrar é o teu meio, tá, ó. Então, aqui tem o meio da minha caixinha de leite. Encontra aqui as pontinhas, tá, ó. Encontrou a pontinha, o que sobrar aqui é o teu meio. Prontinho. Meios encontrados e agora a gente começa aí a colocar as nossas alças. Bom, então vamos lá. Já tiramos os meios das nossas peças, né? Aqui eu tenho as duas alças que eu preciso. Aqui eu também tenho os outros dois cortes menores. E primeiramente a gente vai marcar isso daí para poder fazer a aplicação da nossa alça. Como a gente já encontrou o meio da nossa caixinha de leite aqui, ó, eu venho aqui e faço uma linha. Uma linhazinha, ok? Isso você pode fazer aí até dos dois lados já de uma vez, né? Aproveitar que tá com a mão na massa. Prontinho. E agora sim, nós vamos posicionar as nossas alças para começo de conversa. A gente vai posicionar, vamos pegar a alça maior, tá? E vamos posicionar aqui, ó, acima dessa linha que a gente acabou de fazer, tá bom? É muito simples. E aí aqui a gente vai fazer uma costurinha pequenininha, um quadradinho, né, de 2,5 centímetros, tá? No máximo 3, não pode passar disso, porque senão, na hora que a gente for prender a outra alça por cima para dar acabamento, a costura vai aparecer, tá bom? Mas se você quiser subir até um pouquinho mais, até aqui mais ou menos ó, na altura da caixinha de leite, você pode. Mas lembre-se que a costura vai ficar aparente, tá bom? E a ideia de colocar essa alça aqui embaixo é para dar um acabamento, né? Então é bacana você esconder essa costura, tá bom? Bom, já tenho aqui as minhas alças seladas, tá? Isso é muito importante para que ela não venha a desfiar, mesmo costurando ela pode desfiar. Agora que eu já encontrei aquele meio da minha caixinha de leite, eu vou encontrar aqui, ó, o meio da minha peça. Vou fazer uma risca até os meios se encontrarem, tá bom? Por quê? Porque a partir daqui eu vou fazer o posicionamento da minha alça. Como assim? Quer dizer que eu vou jogar aqui, ó, colocando a minha régua no meio, tá? Aqui, ó, na minha marcação do meio, eu vou jogar aqui, ó, 7 centímetros para um lado e 7 centímetros para o outro, tá bom? Então, ó, 7 centímetros daqui e aqui 7 centímetros daqui, ó. Pronto, tem as minhas marcações de onde a minha alça tem que ficar, tá bom? Ou seja, vou pegar uma aqui e vou posicionar naquela linha daqui de baixo, tá? E dentro da minha marcação dos 7 centímetros, não pra fora, pra dentro, tá? Então, minha marcação de 7 centímetros tá aqui. Vou posicionar aqui, ó. E a minha alça, ela vai ficar assim, tá, ó? Dentro das marcações dos 7 centímetros, tá? E acima da minha linha, da minha caixinha de leite, né? A minha linha do meio da caixinha de leite. E agora eu passo uma costurinha aqui. Vamos lá. Prontinho, já fiz aqui. Se você tiver com um pouco de dificuldade, pode colocar uma fitinha aqui também, tá? Pra ficar tudo mais fácil e não sair do lugar. Agora eu venho aqui, ó, com a minha outra alça e vou posicionar ela aqui. Também pode utilizar uma fita pra ela não fugir do lugar, tá? Não tem problema nenhum. E agora eu vou passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo pra ficar tudo bonito. Vamos lá.
Prontinho, ó, processo realizado e ele fica desse jeitinho, bem bonitinho. Agora, você pode refilar a alça, tá? E quando você refilar, não se esqueça de selar, tá ok? Eu vou replicar todo esse processo aqui do outro lado e já volto. Prontinho, gente, ó, já repliquei ambos os lados, tá? E também aproveitei e coloquei uma etiquetinha aqui, tá? Mas se você quiser colocar em outro lugar, também pode, tá? Agora sim, vamos começar a montar a nossa brincadeira, né, ó. Zíper, a parte alta pra baixo, encontrando a nossa peça principal e vamos passar uma costura. Vou pegar, ó, o meu forro, vou colocar a frente dele de frente com a minha peça principal e venho aqui, ó, e vou clipar. Por quê? Porque o meu forro, ele tá do tamanho da minha peça principal. Então, um pouquinho que a máquina empurrar, ele sai do desenho da minha peça, tá bom? E aí acaba que vai ficar torto, vai virar uma bagunça e nada mais vai bater. Então, ó, clipei, aí eu venho e passo uma segunda costura. Prontinho, ó. Agora eu venho, jogo ele lá pra trás. Ó, se você quiser, pode rebater agora. Eu vou dar uma ideia pra você que é rebater tudo depois, tá bom? Então, ó, pego aqui o meu zíper. Cuidado só pra você não costurar o forro junto, tá? Ó, coloco meu forrinho, ó, meu zíper aqui, ó. Parte de baixo, né? A parte alta encontrando embaixo. E passo uma costura. Vamos lá. Agora eu pego meu forro, ó, e jogo ele aqui por cima. Quando for jogar por cima, joga a alça pra baixo, né? E aí você vem clipando, né? Pra que não ocorra aquele problema que eu falei do forro fugir na hora da costura, tá? Ó, então clipa tudo bonitinho. Prontinho, clipei, venho e costuro. Vamos lá. Prontinho, agora eu vou desvirar e rebater tudo de uma vezada só, né? Porque assim fica mais prático, mais rápido. Mas enfim, fica a seu critério, tá? Ah, e uma dica que eu também quero te dar é que essa peça também pode ser térmica, tá? Então, na hora de fazer aí a costura, só você vir aqui, ó, na parte de trás do seu sintético e colar, no caso, estruturar sua manta térmica aqui, que vai dar super certo. Agora eu venho aqui e encontro, ó, meu forro com a minha peça principal, né? Assim fica mais fácil da gente rebater ambos os lados. Prontinho, ó. Encontrados os meus meios, agora eu venho empurrando, ó. E assim a gente não vai rebater mais para um lado, por exemplo, do que para o outro. Por quê? Porque tá tudo certinho, ó. Agora eu venho aqui e faço uma costura aqui desse lado e do outro lado também, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, tá prontinho, né? Então agora vamos começar a fechar a nossa peça, tá? Se você quiser, você pode colocar um bolso aqui dentro, que seria ótimo, tá bom? Vamos lá. Eu não vou colocar bolso, tá? Então agora, ó, vou passar os meus cursores, que eu quero colocar dois. Então eu alinho aqui, ó, e passo o meu cursor, tá bom? Já volto. Prontinho, gente, ó, passei os cursores aqui, tá? E agora a gente vai colocar um puxadorzinho aqui. Isso daqui é opcional, você coloca se você quiser, tá bom? Eu poderia colocar a alça que eu utilizei, né? Mas eu vou manter aqui, ó, o material principal, que eu acho que vai ficar legal. E aí eu vou colocar um de cada lado, tá bom? Prontinho, gente, ó, já coloquei aqui os puxadores, tá? E agora é uma decisão opcional sua. Se você vai querer que o seu forro fique sem o viés ou com o viés. Como assim? Se eu fechar aqui, ó, agora e começar a montar as minhas caixinhas de leite, eu vou precisar aplicar um viés nas minhas caixinhas de leite, tá? Agora, se você não quiser esse viés, o que eu recomendo você fazer, ó? Puxar o principal, tá? Pra um lado e o forro pro outro, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai fechar separadamente as caixinhas de leite. Fecho essas daqui e depois fecho essas daqui. Na hora de desvirar, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um buraquinho aqui no meio do nosso forro pra poder desvirar a peça principal, tá bom, né? No caso, fazer toda
aquela desviragem que a gente sempre faz, tá bom? Então, analise como você quer, com ou sem o viés, tá? Isso é uma parte muito importante e que faz a diferença realmente na hora de montar uma peça, tá? Porque tem muita gente que não gosta do viés exposto, tá? Eu não ligo tanto, mas tem quem não goste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, tá? Fazer a marcação do meio do meu forro, ó. Peraí. Ó, tá aqui o meio do meu forro. E aí eu vou abrir aqui, ó, um buraquinho, tá? Pra gente poder desvirar nossa peça depois. Mas aí é uma decisão sua, tá? Com o viés, pra mim, também não me faria mal. Colocaria um viezinho aqui, ó, do material do meu forro, que ficaria lindo. Mas eu quero mostrar pra vocês com essa opção, né, de sem viés. Pronto, abri aqui, ó, vai ser o suficiente pra gente desvirar depois, tá? Então, vamos começar a montar a nossa peça, tá? Primeiramente, ó, a gente começa aqui, ó, montando os principais, tá? Venho aqui e clipo. E quando eu montar esse principal aqui, ó, vou colocar ele aqui, ele tá com o forro, né? A parte de cima tá presa. Então, ó, já venho aqui e engato ele também, ó, a parte de baixo do meu forro. E na hora que eu for fazer uma costura aqui, eu já prendo as 4 partes, tá bom? E do outro lado, ó, a mesma coisa, engato o principal no principal, né? Engatei o principal, clipo, ó, e já aproveito aqui, ó, abro o meu forro, engato ele aqui também, ó. Prontinho. Aí eu passo uma costura aqui e aqui, e aí a gente começa a montar as nossas caixinhas de leite. Ó, prontinho, tá? Então agora vamos começar a montar. Eu vou começar montando o meu principal, ó. Vou abrir o sovaquinho dele, ó. E aí, meio vai encontrar o meio, ó. Já tem até um meio marcado aqui, tá vendo? Então, ó, é fácil, tá? Da gente reconhecer. Clipa. E aqui, você vai ter um pouco de dificuldade, tá? É normal. Clipa, tá? E o outro lado também. O meu forro eu não vou montar ainda, tá? Ó, vou esperar um pouquinho. Vou montar só os principais, ó. A costura tem que bater no meio daquela marcação que a gente fez, né? Ó, acerta bem bonitinho. Pronto, eu tenho montado aqui as minhas caixinhas de leite apenas do principal. E aqui vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Puxo o forro pra lá e repito esse processo. Se você não conseguir, tá, montar essas caixinhas de leite agora, porque tá dando dificuldade, tá tendo muito atrito, faz um pouquinho de cada vez, tá? Eu vou montar as 4 aqui de uma vezada só, mas aí fica uma opção sua, tá? Se você quer fazer tudo de uma vez ou vai esperar um pouquinho, vai fazendo um pouco de cada. Prontinho, ó, as minhas caixinhas de leite do principal estão montadas, tá, ó, como vocês podem ver. E o forro não. Então, eu vou fechar elas primeiro e depois eu monto as do forro, tá? Então, na hora que você for costurar, cuidado pra você não costurar o forro, tá? A não ser que você já queira montar ele de uma vez e já costurar. Mas eu acho que se você montar elas agora, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, ó, vai costurar, puxa o forro pro cantinho, tá? Pra você não costurar ele. Vamos lá. Prontinho, gente, ó, todos os principais já estão fechados, né? E agora sim é hora da gente fechar os nossos forros, tá, ó? Então, pra isso, você pode dobrar aí o máximo que der, né, pra dobrar e começar a fechar o teu forro, tá, ó? Se você quiser, você dá uma aberturazinha assim, mais ou menos, porque aí fica mais fácil de montar essa caixinha de leite do próprio forro, tá, ó? Então, vai devagarzinho, porque essa parte dá mais trabalho, tá? Mas você consegue, não tô dizendo que você não consegue, não. Pelo contrário, minha filha, tu consegue, tá, ó? Então, abre aqui assim, ó, e monta. Ó, olha só, gente, o que eu fiz? Eu montei duas e as outras duas eu ainda não montei, tá? Ó, olha só, eu usei de parâmetro a outra da principal, tá vendo? Ó, eu só clipei o meu forro ao lado, porque quando a gente faz isso, o nosso forro vai ficar presinho, tá? Ele não vai ficar solto. Então, ó, eu montei elas aqui, ó, simplesmente do lado da principal. E agora eu venho e passo uma costura segurando tudo, tá? Isso faz com que seu forro fique presinho à peça principal. Vamos lá.
Gente, olha que loucura que vira na hora da gente fazer de montar, né? No caso, as caixinhas de leite. Agora sim, ó, pelo buraco que tá aqui, a gente vai desvirar tudo isso. Vai devagarzinho, tá? No seu tempo. Bom, gente, olha só. Ficou uma gracinha, né? E agora o que ficou faltando? Fechar a nossa caixinha, ó. Fechar o nosso forro. Fechar a caixinha é ótimo. E aí, ó, olha ele lá. Você não vai conseguir puxar ele muito pra fora. Por quê? Porque ele tá preso, né? Então, na hora de você fechar, vai com cuidado, tá? Se você quiser, você pode aí utilizar uma linha, né? Fazer uma linha, uma costura aí manual com uma linha. Ou se não, ó, você faz uma bainha assim, né? Aqui dentro. E puxa, ó, pra fora só um pouquinho, né? Porque ele tá totalmente preso. E aí, o que você vai fazendo? Você vai clipando ele, né, ó. Pra deixar tudo no lugar e na hora de costurar fica facinho, tá? Ó. Prontinho. E agora, ó, você abre ele aqui assim e passa uma costura. Vamos lá. Prontinho, ó. Feito. Agora é só você ajeitar aí a sua bolsinha do melhor jeito possível, bem bonitinha. Prontinho, se você quiser, pode colocar um puxadorzinho aqui também. E olha como é que fica uma gracinha, gente. Aquela bolsinha de mão que dá pra carregar bastante coisa. Ou pra levar marmita, né? Então, ó, é bem bacana porque dá pra colocar, sim, várias coisinhas aqui e transformar ela numa bolsinha térmica, tá bom? E aí, gostou da ideia? E aí, gente, fácil, né? Ambos as peças são muito fáceis de fazer. Vamos a algumas dicas bem rápidas e fáceis, tá? Primeiramente, estruturação. Tem necessidade? Não, não tem, tá? Mas se a pessoa for, por exemplo, fazer como um porta-marmitinha, porta-lancheira infantil, ou até fitness mesmo, as pessoas gostam de carregar algumas coisas assim, quando você for utilizar a manta, cola a manta na peça que vai dar aquela estruturação, além de tornar ela térmica, tá bom? Agora, se você estiver utilizando um sintético mais fino, fundo em malha, é legal que você estruture nem que seja um TNT 120 para dar aquela estabilidade à peça, tá bom? E que ela não faça um U no fundo, tá ok? Essa daqui não teve necessidade, 08, não tem fundo em malha, é fundo em algodão, manta de algodão, então não estica, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Mas aí depende do material que você tá utilizando, tá? A necessaire, gente, também não precisa de estruturação, tá? Porque ela é pequenininha, cabe pouca coisa, então ela não vai carregar muito peso, ok? Como eu já disse sobre os moldes, já estão disponíveis para vocês, baixem e façam a união dos dois. E é isso, qualquer dúvida, só me chamar. Beijo, tchau!